Hoje a gente vai estar conversando sobre como nós podemos ouvir, ler e estudar a Bíblia. E fica até o final que a gente vai ver alguns métodos para isso. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas e hoje a gente vai continuar nossa série falando sobre as disciplinas espirituais que a gente está fazendo com base no livro Disciplinas Espirituais da Vida Cristã do Donald Whitney. Semana passada a gente começou falando sobre o que são essas disciplinas espirituais e como que elas são um meio para que nós possamos ter intimidade com Deus. Então, se você não viu, clica aqui em cima para você assistir e que essa foi a introdução e hoje a gente vai estar falando sobre como que nós precisamos aprender mais da Bíblia. Mas antes, se você é nova, seja muito bem-vinda e já se inscreve no canal ativando o sininho para você não perder nenhuma novidade e também para você fazer parte dessa comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus e juntas estamos crescendo para sermos mais parecidas com Ele. Então, falando sobre as questões das disciplinas espirituais, a gente precisa saber que a questão da gente ingerir mais da Bíblia é algo que por si, tem outras subdivisões, subdisciplinas dentro, que pode ser ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar, que são coisas que a gente precisa fazer durante o nosso dia para que nós possamos estar tendo enraizado dentro de nós a palavra de Deus. Isso é muito bom porque nós sabemos que uma vez que Jesus é o Verbo encarnado, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque dessa forma nós vamos estar mais parecidas com Jesus. Então é importante também que você esteja buscando ler a Bíblia por si só, para que você possa ver os tesouros que a gente encontra dentro dela. E é por isso que a gente vai falar dessas três primeiras categorias, que são a questão de ouvir, ler e estudar a Bíblia. E na questão de ouvir, a gente pode saber que, de forma bem primária, acho que para todos nós é a questão de ir à igreja, frequentar uma igreja que esteja de acordo com a palavra de Deus, ou seja, uma igreja que leve realmente a Bíblia a sério e que realmente pregue o que a Bíblia ensina de uma maneira com que a gente possa entender. Isso vai significar que a igreja tem que ter um entendimento certo, por exemplo, do evangelho, da questão de membresia, da questão de evangelismo, da questão de disciplina eclesiástica dentro da igreja e outras categorias que, se você quiser estudar sobre isso, tem um livro muito bom chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que o autor, Mark Dever, vai deixar ali tudo bem certinho de quais são as formas como nós podemos saber se uma igreja ela está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então essa é uma recomendação que, se você quiser adquirir esse livro, vai estar o link aqui na descrição. Mas voltando, falando sobre igreja, nós precisamos estar frequentando uma igreja que seja bíblica, porque querendo ou não, quando a gente vai à igreja, nós queremos ouvir a palavra de Deus sendo pregada, porque dessa forma a gente vai estar ouvindo a pregação da palavra de Deus, e como a gente lê em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então dessa forma a gente precisa estar tendo certeza que nós estamos ouvindo aquilo que esteja realmente de acordo com a palavra do Senhor. E o interessante também é que uma postura que nós podemos ter na igreja é que, com certeza, quando a gente entra na igreja e a gente encontra as pessoas que nós amamos ali, a gente quer ficar conversando com eles, mas acontece que antes do culto, uma prática que a gente pode fazer para preparar o nosso coração é simplesmente sentar no nosso lugar e orar ao Senhor, pedindo que Ele esteja abrindo o nosso entendimento para ouvir a palavra que vai ser pregada. Então você pode deixar a comunhão para o final do culto, que assim você vai poder até conversar sobre o sermão e assim você também vai ter mais coisas da palavra do Senhor dentro do seu coração. Então busque realmente estar ouvindo a palavra do Senhor com toda a diligência. E outra maneira também que você pode estar se disciplinando para ouvir mais a palavra do Senhor é muitas vezes ouvir a Bíblia em audiobook, a Bíblia falada, que desse jeito você vai estar durante o seu dia ouvindo a palavra do Senhor e aquilo dali vai estar no seu coração. E outra vantagem também de ouvir a Bíblia em áudio é que muitas vezes na nossa devocional a gente lê 1 ou 2 capítulos, mas quando a gente está ouvindo, a gente vai deixando rodando por bastante tempo, então desse jeito a gente consegue entender melhor o contexto de algumas passagens. Então isso é muito legal porque dá um panorama maior pra gente enquanto a gente for ler a Bíblia também. E outra forma que você também pode ouvir a palavra do Senhor durante a sua semana é você estar procurando boas pregações na internet. Vou dar 2 recomendações aqui, um dos meus pastores preferidos, que eu cito vários livros dele aqui no canal, que é o pastor John Piper, e que tem várias pregações legendadas aqui no YouTube mesmo, tem algumas até dubladas, que ele é um homem que realmente busca estar se alegrando no Senhor, porque essa deve ser a nossa alegria, glorificar
para Deus, e ele realmente passa isso nas pregações dele, que ele fala de uma maneira extremamente bíblica e com muito amor à palavra do Senhor. E se você também quiser ver um pregador brasileiro muito bom, tem o reverendo Augusto Nicodemos, que ele também faz ótimas pregações, e que ele tem um canal no YouTube também, que ele compartilha elas, que é uma ótima maneira de como você pode também estar ouvindo a palavra do Senhor sendo fielmente pregada para você estar ouvindo durante a sua semana. E também outra forma é você simplesmente aprender a ler a Bíblia bem em voz alta, ou seja, tenta fazer as melhores entonações que você consegue enquanto você estiver lendo a Bíblia em voz alta, porque assim você vai estar ajudando outras pessoas para que elas possam estar ouvindo a Bíblia. Então isso é uma coisa muito boa, porque é bom quando a gente lê de uma forma que a outra pessoa é cativada e também consegue entender melhor o texto. Então essa é uma forma muito, muito boa de como você pode deixar outras pessoas também ouvirem a Bíblia e serem transformadas pela leitura dela também. E olha só que interessante, para a gente ter certeza de que tudo isso que a gente viu até aqui realmente está de acordo com a palavra do Senhor, olha só o que diz em Lucas 11, no versículo 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Então, a gente precisa estar buscando guardar a palavra do Senhor, e a gente faz isso ouvindo. Então, quanto mais você ouve a palavra do Senhor e busca meditar nessas coisas, isso vai ser algo que vai ser uma bênção na sua vida espiritual. Então, busque fazer isso, que você vai ver como que o crescimento com a intimidade com a palavra do Senhor você vai ter. E outra coisa que nós como crentes precisamos fazer é ler a Bíblia. Isso é extremamente importante para que a gente possa estar crescendo mais parecidas com o Senhor Jesus, para que nós possamos ter mais piedade. E como a gente viu no vídeo da semana passada, a piedade é o simplesmente se parecer mais com Jesus. Então, para a gente se parecer mais com Jesus, a gente precisa ler mais a Bíblia. E eu achei muito interessante e até amedrontador, de certa forma, porque o autor desse livro, ele vai colocar aqui um dado que fizeram um estudo nos Estados Unidos, de que somente 18% dos cristãos leem a Bíblia todos os dias. Então isso é uma coisa que deve fazer a gente pensar o que está acontecendo com essas outras pessoas que não estão lendo a Bíblia. Então é por isso que a gente precisa saber, a única maneira de que a gente vai poder ser transformado é pelas escrituras, pela leitura da Bíblia. Então se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai ser transformado para mais parecida com Jesus. Porque é na Bíblia que nós vemos como que Jesus viveu, para que nós possamos viver como ele hoje. Então é por isso que a gente precisa estar sendo completamente saturadas com a palavra do Senhor. E eu achei muito interessante como que o autor mostra que ele fala o seguinte: Jesus, quando ele estava sendo tentado, o que Jesus respondeu? Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então agora presta atenção que vai ficar um pouco confuso. Como que nós, como crentes, podemos viver por toda a palavra que procede da boca de Deus, se nós não lemos todas as palavras que procedem da boca de Deus? Então é por isso que a gente precisa saber que a Bíblia é um presente de Deus para nós, ou seja, tudo que Deus quer te revelar, tudo que Deus quer falar com você, ele já escreveu, já está na Bíblia. Então é por isso que a gente precisa estar amando a palavra de Deus, porque ela deve ser o nosso maior tesouro. E é por isso que a gente realmente precisa ler a Bíblia, porque uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é a palavra encarnada, então para nós sermos mais parecidos com Jesus, nós precisamos ler aquilo que ele nos deixou escrito. Eu achei muito interessante que aqui ele colocou uma citação de um pastor muito antigo chamado D.L. Moody, que ele disse o seguinte: um homem não pode estocar graça para o futuro da mesma forma como ele não consegue comer o suficiente para os próximos 6 meses, ou respirar muito ar de uma vez para se sustentar durante uma semana. Nós precisamos chegar ao estoque da graça de Deus sem fim, dia após dia, porque nós precisamos. Mas isso às vezes pode ser difícil colocar na prática e ser constante nesse meio. Então vamos ver. As primeiras coisas que você pode fazer é, primeiro, encontrar o tempo. Ou seja, escolha um tempo no seu dia para que todos os dias, naquele horário, você esteja lendo a Bíblia. Isso vai te ajudar muito, porque assim vai ser uma disciplina, que é o ponto do que a gente está falando hoje, e que também vai fazer parte da sua rotina. Isso é muito bom também, porque vai te ajudar a não esquecer. Quando você estipula um horário, você vai ter ali aquele momento do seu dia que, se por acaso você perder, você vai sentir a falta dele e já vai voltar para fazer a sua leitura. E eu, pessoalmente, eu gosto de fazer a minha devocional de manhã, logo depois do café da manhã, porque eu percebi que pessoalmente, eu ficava mais concentrada quando eu fazia depois de tomar café. Então, isso foi uma coisa minha que foi bom para que eu pudesse me concentrar mais. E eu também achei interessante que até o autor do livro, ele vai falar sobre essa questão da gente estar estudando a Bíblia de manhã, lendo a Bíblia de manhã, porque desse jeito a gente vai ter a graça para que a gente consiga viver o nosso dia. Porque se você fizer logo antes de dormir, você não vai estar tendo muitas atividades no seu dia para que você possa estar se refrescando com a palavra de Deus. Mas de manhã, quando a gente
lê ela a primeira coisa do nosso dia, a gente consegue, durante as atividades que a gente for fazer no dia, ir lembrando de tudo aquilo que a gente leu e estar simplesmente vivendo de acordo com como a Bíblia nos instrui. E assim você vai ver como que a sua devocional de manhã vai ter a ver com o seu dia. Então é uma bênção muito grande fazer de manhã e que eu recomendo que você tente encontrar esse horário, nem que às vezes você tenha que acordar um pouco mais cedo, mas saiba que vale a pena você encontrar um tempo, uma prioridade para a sua leitura bíblica. E outra coisa também que é muito importante é encontrar um plano de leitura, porque pode ser que alguém leia um dia o Salmo 20, no outro dia vai ler Provérbios 5, aí depois vai ler Mateus 2 e vai ficar uma bagunça, porque desse jeito você não vai conseguir entender realmente o contexto de cada passagem. E se você quiser ver mais sobre isso, tem um vídeo aqui do canal que é falando sobre como não ler a Bíblia. Então clica aqui em cima e também vai estar o link aqui na descrição. Então é bom não ler de maneira aleatória, e sim de maneira precisa. Ou seja, escolha livros específicos da Bíblia e às vezes até no índice da sua Bíblia mesmo, vai marcando aqueles que você já leu. Então desse jeito você vai saber que você leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e assim vai. E também existem vários outros planos de leitura, se você procurar na internet você vai achar milhares. Então essa é uma dica para que você possa ter um direcionamento mais no seu momento devocional. E também, outra coisa que você pode estar implementando no seu momento de leitura bíblica é estar meditando. Essa é uma coisa que muitas vezes a gente passa batido por ela, porque dependendo do plano de leitura, se for aqueles planos anuais, às vezes a gente fica preocupada em ler mais e a gente acaba meditando menos. Mas não faça isso, porque é a meditação que vai fazer com que haja a transformação dentro do seu coração. Porque desse jeito você vai conseguir estar se lembrando do que você leu. Porque imagina que de manhã você leu a Bíblia e às vezes à tarde você está dirigindo, indo para algum lugar e você não consegue lembrar o que você leu de manhã. É por isso que quando você medita no texto, você consegue lembrar quando você está dirigindo, quando você está tomando banho, quando você estiver voltando para casa, todo lugar que você estiver, você vai conseguir lembrar porque você meditou no texto. Então isso é uma coisa muito boa, porque até tem uma frase de um puritano chamado Thomas Watson que ele disse: muitas vezes nós saímos frios da nossa leitura bíblica porque nós não nos aquecemos no fogo da meditação. E a meditação existem vários métodos, mas você também pode fazer do jeito mais simples, que é simplesmente você procurar um versículo que realmente te chamou a atenção no capítulo que você leu e você pensar sobre ele, passar um tempo pensando como que você pode adorar a Deus a partir desse versículo, o que ele implica na sua vida, como que ele se aplica a você, o que depois de ler esse versículo você acha que você deve fazer, e quanto mais específico você for também vai ser uma coisa boa de você saber. Eu li esse versículo, agora eu devo orar sobre isso, ou então eu devo pedir perdão a alguém sobre isso. Seja específico, porque assim você vai estar ajudando para que você possa estar gravando a palavra do Senhor no seu coração também. E a terceira coisa que a gente vai falar hoje é a questão de estudar a Bíblia. Ou seja, eu achei interessante que até o autor ele traz uma perspectiva da diferença de leitura e de estudo bíblico. Porque no estudo bíblico você vai ter uma caneta e um papel do seu lado para que você possa estar anotando aquilo que você pensou e os seus pensamentos durante a sua leitura. Isso pode ser tão simples como você anotar algum versículo que te chamou a atenção, você fazer as reflexões que você fez na sua meditação, você ver algum versículo que você leu e que te lembrou de outra passagem da Bíblia e você anotar e simplesmente desenvolvendo ali um pensamento, até escrever perguntas que você acha que você deve estar pensando sobre a partir daquele texto, ou você simplesmente escrever coisas que você teve dúvida para você pesquisar mais depois. Então você pode fazer esse estudo de uma maneira bem simples, você consegue estudar sozinha e isso vai ser uma coisa que vai te ajudar muito, porque sim, muitas vezes nós gostamos de ler comentários bíblicos em alguns livros da Bíblia ou coisas assim, mas é muito importante que a gente também esteja buscando os tesouros por nós mesmos, porque desse jeito a gente vai ver quais que são todas as riquezas que a Bíblia tem para nós. Então é uma coisa muito boa que a gente precisa estar crescendo mais nesse ponto, porque é uma bênção na nossa vida. E à luz disso, a gente precisa refletir: como que eu posso estar aumentando o meu momento bíblico? Ou seja, como que eu posso ouvir mais a Bíblia? Como que eu posso ler mais a Bíblia? Como que eu posso estudar mais a Bíblia? Esteja pensando sobre isso, que também eu acredito que vai ser uma coisa que vai te ajudar para que você possa estar pegando tudo isso que você ouviu e colocar na prática. Ou seja, você já pode hoje, enquanto você estiver cozinhando ou limpando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que não requer tanta atenção assim, você já pode colocar uma pregação de fundo para você ir ouvindo e meditando na palavra do Senhor, ou colocar a Bíblia falada ou coisas assim, que vai ser uma grande bênção
para você também. E a nossa pergunta do dia vai ser, já que nós estávamos falando sobre ler e estudar a Bíblia, qual que é a tradução que você usa na sua leitura bíblica? Comenta aqui embaixo que vai ser algo muito interessante pra gente ver mais sobre cada uma de nós. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, comenta aqui embaixo também a pergunta do dia e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre estar sendo notificada quando lançar vídeo novo e assim você não vai perder nenhum dos vídeos da série que a gente está fazendo sobre a questão de disciplinas espirituais. E a gente se vê na próxima quarta-feira.